O sol do fim da tarde cobriu a propriedade da vinha em um ouro suave, implacável, o tipo que fazia tudo parecer perfeito de uma distância. Rosas brancas se derramavam sobre arcos de pedra, copos de cristal tilintavam com risos silenciosos. Toalhas de mesa de linho esvoaçavam suavemente na brisa, como se até o ar soubesse como se comportar aqui. Estava logo além da borda de tudo, segurando sua pequena bolsa com sua única mão restante. Sentindo-se como uma convidada que havia vagado para a vida errada, ela chegou sozinha. Nenhum braço entrelaçado ao dela, nenhuma voz familiar se inclinando para sussurrar segurança, apenas o som de saltos clicando contra a pedra e 1000 olhos invisíveis que anotaram tempo suficiente para desviar o olhar novamente. Um par de mulheres perto da mesa de champanhe sorriu quando a viram. Educados, praticados, o tipo de sorrisos que nunca atingiam os olhos. Deus a abençoe, uma murmurou não suave o suficiente. Ela é tão forte, a outra respondeu como se força fosse um prêmio de consolação. Ava fingiu não ouvir. Ela havia aperfeiçoado essa habilidade ao longo dos anos, ouvindo sem reagir, sentindo sem mostrar, existindo sem ocupar espaço. Ela alisou o tecido de seu vestido verde sálvia, escolhido cuidadosamente para parecer elegante sem atrair atenção. A manga em seu lado direito fluía solta, artisticamente desenhada. Mas ela sabia que nenhuma quantidade de tecido poderia disfarçar o que as pessoas sempre notavam primeiro. A ausência, o silêncio onde algo costumava estar. Ela havia vivido com isso tempo suficiente para esquecer às vezes, mas dias como este a lembravam de que o mundo nunca o fazia. Do outro lado do pátio, Amber riu. O riso de sua irmã soou claro e brilhante, puxando pessoas para ela sem esforço como gravidade. Amber estava no centro de um círculo perfeito. Damas de honra em vestidos pastel, parentes brilhando com orgulho, estranhos já encantados. Seu vestido pegou a luz, renda e seda a abraçando como se o mundo tivesse sido feito para celebrá-la. Câmeras piscaram, elogios fluíram. Cada rosto se virou voluntariamente em sua direção. Ava observou do lado. Ela disse a si mesma que estava feliz por sua irmã, e ela estava verdadeiramente. Mas a felicidade não cancelou a dor silenciosa que se instalou em seu peito enquanto ela percebia algo familiar e doloroso. Não havia espaço aqui para ambas. Amber sempre havia sido aquela que as pessoas viam primeiro. Professores a elogiavam. Parentes se gabavam dela. Estranhos lembravam seu nome. Ava havia aprendido cedo como dar meio passo atrás, como suavizar sua presença para que não competisse. Após o acidente, aquele instinto se transformou em um hábito que ela não conseguia quebrar. Alguém passou por Ava pedindo desculpas sem realmente olhar para ela. Outro convidado parou, os olhos piscando para seu braço, então rapidamente para longe, desconforto piscando em seu rosto como culpa. Um homem lhe ofereceu uma cadeira que ela não havia pedido. Uma mulher acariciou seu ombro com um sorriso triste, como se Ava fosse algo frágil que pudesse se estilhaçar sem aviso. Você é tão corajosa por vir, alguém disse gentilmente. Corajosa, como se simplesmente existir aqui fosse um ato de coragem. Ava assentiu, murmurou. Obrigada, e tomou um gole de água com gás que não tinha gosto de nada. Sua garganta estava apertada. Ela se perguntou se alguém notava com que frequência ela ficava sozinha, pairando nas bordas de conversas que nunca se abriam totalmente para ela, ou se eles notavam. Ela pegou seu reflexo nas portas de vidro da propriedade. Cabelo escuro puxado para trás com cuidado, postura cuidadosa, sorriso contido. Ela parecia bem, apresentável, aceitável, e ainda assim ela se sentia como um fantasma à deriva em uma celebração na qual ela não tinha papel. Este não era o dia dela. Ela sabia que não queria atenção. Ela não queria os holofotes. O que ela queria
Silenciosamente, vergonhosamente, era pertencer a algum lugar sem se sentir como um lembrete do que havia dado errado. Enquanto a música aumentava e os convidados se moviam para seus assentos, Ava sentiu a verdade se instalar pesada em seu peito. Ela não estava apenas sendo ignorada. Esperava-se que ela permanecesse assim. Esperava-se que ela sorrisse educadamente, para aceitar bondade que parecia pena, para permanecer grata por migalhas de inclusão sem pedir mais. Esperava-se que ela ficasse em segundo plano enquanto sua irmã brilhava, enquanto o mundo confirmava o que Ava já havia começado a temer, que ela era mais fácil de ignorar do que de entender. Ela exalou lentamente, estudando-se. Apenas passe pela noite, ela disse a si mesma. Seja quieta, seja pequena, não deixe ninguém desconfortável. Ava ainda não sabia, mas este foi o último momento em que ela acreditaria que era tudo o que lhe era permitido ser. Nas horas tranquilas da noite, quando o mundo parece menor e mais solitário e mais seguro para ser honesta, Ava deitou em sua cama estreita, olhando para o teto de seu pequeno apartamento, ouvindo o zumbido distante do tráfego e a velha geladeira ligando e desligando. Seu telefone repousou ao lado dela intocado por vários minutos antes que ela finalmente o alcançasse com a mão esquerda. Ela já havia trocado o vestido que usaria no casamento amanhã. Ele pendia na porta do armário como um lembrete de tudo que ela estava tentando não sentir. Ela abriu o aplicativo novamente. Aquele que ela disse a si mesma que não significava nada. Aquele que ela usava apenas porque a permitia falar sem ser vista. Ethan estava online. Seu nome não vinha com fotos ou status ou prova de uma vida. Apenas palavras, sempre palavras. Eles se conheceram semanas atrás. Silenciosamente, lentamente, sem expectativa. Ele nunca perguntou como ela era. Nunca a apressou. Nunca preencheu o silêncio com ruído. Ele perguntou sobre o dia dela, sobre a forma como ela via os espaços, sobre o que a fazia sentir-se calma. E esta noite, seu peito estava apertado demais para conter tudo dentro. Ela digitou, então apagou, então digitou novamente. Amanhã é o casamento da minha irmã. A resposta veio rapidamente. Você está ansiosa por isso? Ah, sorriu tristemente. Eu acho que deveria estar. Ela esperou, seus dedos tremendo levemente. Ethan respondeu. O que isso significa? Significava demais. Significava ficar sozinha em uma multidão. Significava ser observada e não vista. Significava sorrisos que doíam mais do que crueldade aberta. Ela hesitou, então disse a verdade. Eu estarei lá, mas me sentirei invisível. Houve uma pausa mais longa do que o usual. Por um momento, ela se arrependeu de ter dito qualquer coisa. Arrependida de se permitir apoiar-se em alguém que existia apenas como palavras em uma tela. Então a mensagem apareceu. Você não é invisível para mim. Sua garganta apertou. Ela não sabia por que aquela frase simples a atingiu tão profundamente. Mas atingiu. Eles conversaram por horas sobre nada e tudo. Sobre casamentos e como eles faziam as pessoas fingir. Sobre como o silêncio podia parecer alto. Sobre como a solidão nem sempre parecia estar sozinho. Em algum momento perto da meia-noite, Eva riu suavemente de algo que ele disse. O som a surpreendeu. Ela não ria assim há muito tempo. O relógio brilhava à tarde. O quarto estava imóvel. Ela digitou algo que não havia planejado dizer. Às vezes eu queria poder simplesmente desaparecer de eventos como esse. Outra pausa então. Ou às vezes eu queria que alguém entrasse comigo. Sua respiração engatou. Ela olhou para a tela, coração batendo forte. Isso era demais. Ela deveria retirar. Ela adicionou rapidamente. Estou brincando. Os 3 pontos apareceram, então desapareceram. Então a resposta dele veio. E se eu não visse isso como uma piada? Se sentou, seu pulso acelerado. Ela olhou para a mensagem. Ela digitou lentamente. Você nem me conhece na vida real. Sua resposta foi imediata. Eu conheço sua voz através de suas palavras.
Eu sei como você pensa. Eu sei com que cuidado você escolhe o que dizer. Isso me diz mais do que a maioria dos primeiros encontros. Seu peito doía. Ela engoliu. Amanhã será avassalador. Envie-me o endereço. Seu coração parou. Ela riu baixinho para si mesma. Certo, estava provocando. Você é sério? Sim. Seus dedos pairaram sobre a tela. Ela pensou nos olhares, nos sussurros, na pena. Ela pensou em entrar sozinha novamente. Ela pensou em como seria sentir, apenas uma vez, não estar sozinha. Ela digitou o endereço, e no momento em que ela enviou, o medo correu atrás da esperança. O que ela tinha acabado de fazer? Ela deitou-se de costas contra o travesseiro, olhando para o teto novamente, coração acelerado, mente girando. Ethan enviou uma mensagem final. Durma. Amanhã você não entrará sozinha. Ava fechou os olhos, dizendo a si mesma para não acreditar. Mas em algum lugar profundo dentro, algo mudou porque pela primeira vez em anos, a ideia de ser vista não parecia aterrorizante, parecia possível. Som antes da visão, risadas flutuando pelo pátio, copos tilintando, música flutuando suavemente pelo ar quente. Ava estava perto da borda do espaço do casamento, segurando um copo que ela não havia provado. Ela já estava lá há muito tempo, tempo suficiente para sentir a dor familiar se instalar em seu peito. Pessoas passavam por ela sem parar, sem perguntar, sem notar. Cada sorriso dirigido em sua direção carregava a mesma distância cuidadosa. Educado, medido, terminado antes mesmo de alcançá-la. Do outro lado do pátio, Amber estava radiante. Seu riso subiu acima dos outros. Sua presença puxava as pessoas para mais perto como postes de luz mariposas. Mãos tocaram seu braço. Vozes se inclinaram para ela. Olhos permaneceram nela. Ava observou não com ressentimento, mas com a aceitação silenciosa de alguém que havia aprendido onde ela pertencia ou onde ela não pertencia. Ela mudou seu peso. A manga de seu vestido moveu-se suavemente onde seu outro braço deveria ter estado. Ela sentiu a ausência como uma segunda pele. Alguém por perto sussurrou seu nome, então adicionou algo mais suave. Tristemente, Ava virou-se ligeiramente, fingindo estudar as flores. Rosas brancas escalando pilares de pedra. Perfeito. Intocado. Ela disse a si mesma que só precisava ficar um pouco mais. Apenas tempo suficiente para ser educada. Então ela poderia sair silenciosamente. Ninguém notaria. Foi quando o ar mudou. Foi sutil no começo. Uma pausa na música, uma quebra no ritmo da conversa, como uma respiração suspensa. Ava sentiu isso antes de vê-lo. O aperto instintivo em seu peito. A consciência súbita de que algo havia entrado no espaço. Vozes começaram a desaparecer. Risos sumiram. Saltos pararam de clicar. Ela olhou para cima. As portas na extremidade mais distante do pátio estavam abertas. Um homem entrou. Ele não se apressou. Ele não hesitou. Ele se moveu com calma certeza. O tipo que não pedia permissão. Terno escuro, linhas nítidas, ombros largos. Sua presença não exigia atenção. Ela a comandava. Pessoas olharam, não porque ele era barulhento, mas porque algo sobre ele parecia perigoso, controlado e inconfundível. Isso não era riqueza. Isso era poder. Ava sentiu sua respiração prender. Seu coração começou a bater forte por razões que ela não conseguia explicar. Ele não escaneou a multidão. Ele não procurou sem rumo. Seus olhos a encontraram imediatamente e permaneceram lá. O espaço entre eles parecia estreitar-se como se o resto do mundo tivesse suavizado em torno daquele único ponto. Ava congelou. Seus dedos apertaram o copo. Sua mente disparou. Isso não podia ser real. Não aqui, não agora. Ele caminhou em direção a ela. Convidados se afastaram instintivamente. Ninguém o parou, ninguém falou. Alguém sussurrou um nome. Outra pessoa silenciou muito rapidamente. Amber virou-se.
Seu sorriso vacilou apenas por um momento. O homem parou na frente de Ava, perto o suficiente para que ela pudesse ver a sombra fraca ao longo de sua mandíbula. A calma em seus olhos, a certeza na forma como ele estava. Ele sorriu ligeiramente, não para a multidão, apenas para ela. Desculpe-me pelo atraso. O tráfego foi implacável. Sua voz era baixa, firme, sem desculpas. Ele colocou uma mão gentilmente em suas costas, não possessivo, não hesitante, reivindicando. O pátio pareceu exalar de uma só vez. Ava não conseguia falar. Seus joelhos estavam fracos. Seu corpo inteiro vibrava com choque. Ele se inclinou mais perto o suficiente para ela ouvir. Buiai não sozinha. Sua garganta queimava. Seus olhos ardiam ao redor deles. Sussurros irromperam. Perguntas surgiram. Reconhecimento cintilou. Quem é esse? Por que ele está com ela? Ava mal ouviu qualquer coisa. Porque pela primeira vez em sua vida, alguém havia entrado em uma sala cheia de pessoas e a havia escolhido. Não como um segundo pensamento. Não por pena, mas deliberadamente. E enquanto ela estava ali com a mão dele firme em suas costas, Ava percebeu algo que a aterrorizou. Ela não era mais invisível. E qualquer que fosse este homem, de qualquer mundo que ele viesse, tudo estava prestes a mudar. No rescaldo do choque, quando o silêncio parecia mais pesado que o som, Ava ficou congelada com a mão dele, ainda repousando em suas costas seu corpo, incerta se deveria inclinar-se para o contato ou afastar-se. O calor de sua palma era real, inegável, aterrissando no meio de um momento que parecia irreal. Ao redor deles, o casamento não recomeçou. Ele pairou. Convidados olharam abertamente, agora não mais fingindo polidez. Medo, curiosidade, descrença, tudo emaranhado no ar. Alguém sussurrou o nome dele muito silenciosamente. Outra pessoa sibilou para eles pararem de falar. Um homem perto do bar enrijeceu e lentamente pousou seu copo. Amber finalmente se moveu. Ela avançou com seu sorriso praticado, aquele que havia encantado salas por toda a sua vida. Mas ele vacilou enquanto seus olhos se moviam de Ava para o homem ao lado dela. Sua voz era leve, muito leve. Ava, você não disse que estava trazendo alguém. Ava abriu a boca, então a fechou novamente. As palavras não viriam. Seu coração estava batendo muito rápido. O homem respondeu em vez disso, sua voz calma, controlada, imperturbável. Eu queria estar aqui com ela. Isso foi tudo o que ele disse. Nenhuma explicação, nenhuma desculpa. Foi o suficiente. Amber piscou uma vez, duas vezes. Seu olhar voltou para Ava, procurando por confirmação, por permissão, por algo que fizesse sentido. Ava se sentiu subitamente exposta. Não por causa dele, mas por causa de todos os outros. Este era o tipo de atenção que ela passou anos evitando. Olhos não cheios de pena agora, mas cálculo. Julgamento. Medo. Uma mulher perto da mesa da frente inclinou-se para seu acompanhante e sussurrou algo afiado. Um homem do outro lado do pátio franziu a testa e deu um passo para trás como se a distância pudesse protegê-lo. Ava sentiu o instinto de encolher-se e subir em seu peito, de se afastar, de pedir desculpas por ocupar espaço. Sua mão pressionou gentilmente mais firme contra suas costas. Fique. Ele não disse em voz alta, mas ela sentiu. Alguém se aproximou deles, um homem alto em um terno caro. Sua confiança praticada, mas frágil. Ele sorriu para o homem ao lado de Ava com ambição tênue. Eu não acredito que nos conhecemos. O homem finalmente virou seu olhar de Ava para ele. Olhos cinzentos ilegíveis. Não, não nos conhecemos. O sorriso vacilou. O homem engoliu, então assentiu rapidamente, recuando, como se de repente tivesse se lembrado de outro lugar onde precisava estar. Uma onda passou pelos convidados. Reconhecimento se espalhando não através da certeza, mas do instinto. Pessoas não precisavam do nome dele. Elas sentiam isso.
Amber riu nervosamente, batendo as mãos, tentando recuperar a noite. A música subiu novamente, hesitante no início. Conversas recomeçaram mais silenciosas agora, mas nada era o mesmo. Ava percebeu isso quando ela olhou ao redor. Ninguém a estava ignorando mais. Eles estavam observando, medindo, se perguntando por que alguém como ele escolheria alguém como ela. Seu peito apertou. Velhos medos estavam surgindo afiados e cruéis. Ela se virou ligeiramente para ele, abaixando a voz. Você não precisava fazer isso. Ele olhou para ela então. Sério? Olhou para ela. Eu fiz. Simples. Absoluto. Outro convidado falou muito alto perto das mesas. Um comentário descuidado sobre diferenças, sobre mundos desiguais. Antes que Ava pudesse reagir, ele falou, cuidado como você fala sobre ela. As palavras eram quietas, educadas, mas algo nelas cortou o ar. O convidado empalideceu, murmurou uma desculpa, afastou-se. Olhou para ele, sua respiração rasa. Ninguém jamais a havia defendido assim. Não sem hesitação, não sem explicação. Ele se inclinou mais perto, sua voz destinada apenas a ela. Eu sei que isso é avassalador, mas você está segura comigo. Segura? As palavras enviaram um arrepio por ela. Enquanto Amber observava de uma distância, sua expressão ilegível, Ava entendeu algo que fez suas mãos tremerem. Este homem não estava fingindo, não estava atuando, e ao ficar ao lado dela tão abertamente, ele havia acabado de colocar um alvo em suas costas. A percepção deveria tê-la aterrorizado. Em vez disso, a fez sentir-se vista, escolhida. E enquanto a noite avançava, pesada com tensão e consequências não ditas, Ava soube a verdade com clareza arrepiante. No momento em que ele entrou, sua vida se dividiu em antes e depois. E não havia como voltar. O casamento como uma sombra se esticando mais do que o sol pretendia. A música tocou novamente, mas não parecia mais celebração. Parecia uma performance. Todos estavam se forçando a terminar. Ava podia sentir a forma como os olhos a seguiam agora. Não com pena, não com bondade, mas com cálculo. Ela estava ao lado dele, perto de um dos pilares de pedra, suas costas retas, seus ombros tensos. Todo instinto a dizia para se afastar, para pedir desculpas, para desaparecer. Mas a presença dele ao lado dela fez aquele instinto hesitar. Um grupo de homens mais velhos, perto do bar, falou em vozes baixas. O riso deles parou quando ele olhou em sua direção. Um deles empalideceu visivelmente. Outro balançou a cabeça lentamente. Você não olha para uma tempestade uma vez que a reconhece. Alguém sussurrou. É ele. Outra pessoa respondeu. Diga mais baixo. Ava sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela inclinou-se ligeiramente para ele, sua voz mal audível. Eles te conhecem. Ele respondeu sem desviar o olhar da multidão. Eles sabem de mim. Isso era de alguma forma pior. Amber tentou novamente recuperar o controle. Ela flutuou de grupo para grupo, sorrindo muito brilhantemente, rindo muito rapidamente. Mas a atenção continuava se afastando dela, puxada de volta para Ava. E o homem que estava como se nada pudesse tocá-lo. Uma mulher em um vestido de seda se aproximou, segurando um copo com dedos trêmulos. Ela sorriu para Ava primeiro. Um sorriso frágil. Você deve ser muito especial. Ava abriu a boca, incerta como responder. Ele falou em vez disso. Ela é. A mulher engoliu, assentiu e saiu sem outra palavra. Ava sentiu seu coração bater forte. Especial não era uma palavra que as pessoas usavam para ela. Não assim. Outro convidado foi menos cuidadoso. Um homem que já havia bebido demais. Sua voz se espalhou mais longe do que ele pretendia. Que tipo de homem entra em um lugar como este sem um convite? O pátio silenciou novamente. Ava sentiu o calor familiar da vergonha subir. O reflexo de se defender, de explicar. O homem ao lado dela virou-se lentamente. Eu fui convidado. Seu tom era calmo.
Final. O convidado zombou nervosamente. E quem é você exatamente? Silêncio. Ele se esticou, espesso, perigoso. Finalmente, outra pessoa respondeu por ele. Uma voz do fundo tremendo. Você não faz essa pergunta. O homem bêbado riu fracamente, então parou quando ninguém se juntou a ele. Ele recuou, tropeçando em suas palavras. Ava exalou tremulamente. Ela olhou para o homem ao lado dela. Do que eles têm medo? Ele encontrou o olhar dela completamente. Então, pela primeira vez naquela noite, algo ilegível passou por seus olhos. Do que eles pensam que sou capaz? A resposta enviou uma onda de medo e fascínio por seu peito. Ela não conhecia o mundo dele. Não entendia as regras que o governavam. Mas ela entendeu isso. Poder como o dele não era barulhento. Ele não se gabava, ele esperava. Um homem estava observando-os da extremidade distante do pátio. Imóvel, seu olhar afiado, calculista. Ava o notou porque ele não desviou o olhar. Ela sentiu um formigamento na base de seu pescoço. Quem é aquele? Ela perguntou baixinho. Sua mandíbula apertou quase imperceptivelmente. Alguém do meu passado. Antes que ela pudesse perguntar mais, o homem virou e desapareceu na multidão. Desconforto se instalou em seu estômago. Sua mão se moveu ligeiramente mais perto de suas costas. Protetor, instintivo. Fique perto, ele murmurou. Ava assentiu. Ela não sabia por quê, mas ela confiava nele. Enquanto o sol baixava e as luzes ficavam mais brilhantes, Ava percebeu algo que a fez prender a respiração. O casamento não era mais a coisa mais perigosa acontecendo esta noite. De qualquer mundo que ele viesse, ele o havia seguido até aqui. E ao ficar ao lado dele, Ava havia entrado nele voluntariamente. A gêmea invisível não era mais invisível. E em algum lugar nas sombras, alguém estava observando, esperando, lembrando. A noite havia acabado de começar. O céu escureceu para o anoitecer e as luzes da vinha piscaram uma a uma, projetando longas sombras entre as mesas e as videiras. O brilho suavizou rostos, mas aguçou intenções. Ava sentiu a mudança antes que algo acontecesse. A forma como o ar engrossou, a forma como as conversas se inclinaram mais perto, a forma como o riso soou forçado. Ela permaneceu perto dele enquanto ele a guiava em direção a uma borda mais tranquila do pátio. Sua mão permaneceu em suas costas, firme, reconfortante, mas ela podia sentir tensão sob a calma, como uma lâmina mantida imóvel. Você está tenso, ela sussurrou. Ele não negou. Alguém aqui não deveria estar. Essa frase atingiu forte em seu peito. Antes que ela pudesse perguntar quem, uma voz cortou o zumbido atrás deles. Ethan. Ava enrijeceu. Ela ainda não havia ouvido ninguém dizer o nome dele em voz alta. O homem que se aproximou moveu-se com familiaridade, não com respeito. Meados dos 40, olhos afiados, sorriso descuidado. Seu terno caro, mas gasto como armadura, não decoração. Ethan virou-se lentamente. O pátio pareceu se inclinar. Marcos! O nome era quieto, mas mudou tudo. Ava sentiu. A forma como as pessoas próximas ficaram imóveis. A forma como alguns convidados instintivamente recuaram. Marcos sorriu mais amplamente, muito amplo. Não pensei que o veria aqui. Especialmente não em um casamento. Seus olhos piscaram para Ava. Demoraram. Avaliaram. Ava se sentiu exposta de uma forma que fez sua pele arrepiar. Você a trouxe para este mundo agora. Marcos continuou suavemente. Isso é ousado. A voz de Ethan caiu. Vá embora. Marcos riu baixinho. Ainda dando ordens, ainda fingindo. Você é um não o que você é? Ava olhou entre eles. A tensão elétrica perigosa. Quem é ele? Ela perguntou baixinho. A mandíbula de Ethan apertou. Alguém que esqueceu as regras. Marcos inclinou-se mais perto, abaixando a voz, mas não o suficiente. Você os esqueceu primeiro.
Você escolheu misericórdia sobre lealdade, e pessoas pagaram por isso. Ava sentiu uma realização fria se espalhar por ela. Isso não era fofoca. Isso era história. Vozes próximas sussurraram novamente. Nomes meio lembrados. Histórias meio contadas. É ele. Aquele que desapareceu. Aquele que traiu a família. Marcos ajeitou os olhos de sua jaqueta, nunca deixando Ethan. Você sempre teve uma fraqueza. Ele disse calmamente. Você queria acreditar que as pessoas poderiam acorrentar. Seu olhar piscou para Ava novamente. Você ainda faz. Ava deu um passo para trás instintivamente. A mão de Ethan apertou em suas costas. Não olhe para ela, ele disse. Marcos sorriu lentamente. Ou o quê? Por um momento, Ava pensou que algo terrível aconteceria ali mesmo na frente de todos. Mas Ethan não fez nada. Ainda não. Você não deveria estar aqui, Ethan disse. Marcos encolheu os ombros. Nem ela deveria. Esse foi o momento. Ava sentiu isso dentro dela, a certeza inconfundível de que ela não era apenas uma observadora. Ela era um alvo. Ela olhou para Ethan, sua voz tremendo. Ethan, o que está acontecendo? Ele não respondeu imediatamente, seus olhos fixos em Marcos. Isso termina esta noite, ele disse. Marcos deu um passo para trás, ainda sorrindo. Veremos. Então ele virou e desapareceu na multidão, sumindo tão facilmente quanto havia aparecido. Ava sentiu seus joelhos enfraquecerem, seu coração batia forte, o medo finalmente rompendo o choque. Ethan virou-se para ela imediatamente, suas expressões suavizando, mas urgentes. Ouça-me. Não vagueie. Não saia sem mim. Ela assentiu. Por quê? Ela sussurrou. Porque alguém acabou de lembrar que você é importante para mim. As palavras enviaram gelo por suas veias, enquanto a música aumentava novamente, forçada e oca. Ava percebeu a verdade com clareza arrepiante. Isso não era mais um casamento com tensão. Este era um campo de batalha vestindo flores. E ela estava de pé no centro dele. O tipo que se instala entre duas pessoas quando as palavras são contidas por muito tempo. Ava estava perto da borda do pátio, onde as luzes se borraram em ouro e a vinha se dissolveu em sombra. A música parecia distante, agora abafada como se estivesse acontecendo em outro mundo. Ethan não a havia deixado desde que Marcos desapareceu. No entanto, de alguma forma ela se sentia mais sozinha do que havia sentido a noite toda. Sua mão permaneceu próxima, protetora, mas sua mente estava em outro lugar. Planejando, calculando, preparando. Ela podia sentir. Você não está me contando algo. Ava disse baixinho. Ele se virou para ela imediatamente. Sua expressão cuidadosa controlada. Não aqui. Essa resposta a atingiu mais forte do que qualquer rumor. Ava sentiu seu peito apertar, medo misturando-se com algo mais afiado. Por que não? Ela perguntou. Porque há pessoas ouvindo. Porque há coisas que não deveriam ser ditas em lugares como este. Ela balançou a cabeça lentamente. Isso soa como outra forma de dizer que você não confia em mim. Sua mandíbula apertou. Isso não é verdade. Então me diga. Ava disse, sua voz tremendo apesar de seu esforço. Diga-me por que aquele homem olhou para mim como se eu fosse Leverett. Diga-me por que as pessoas têm medo de você. Diga-me no que eu acabei de pisar. Tan olhou ao redor uma vez, então de volta para ela. O lampejo de conflito em seus olhos quase doeu de ver. Ava, este não é o momento. Sua respiração prendeu. Então é verdade. Ele exalou bruscamente, esfregando uma mão no rosto. A calma rachou o suficiente para ela ver o peso por baixo. É complicado. A palavra a cortou. Complicado era o que as pessoas diziam quando estavam escondendo algo, quando eles estavam decidindo quanta verdade alguém merecia. A Ava deu um pequeno passo para trás. Você me pediu para confiar em você. Ela disse suavemente. Você construiu tudo entre nós na honestidade. Eu sei, ele disse. Então, por que todo mundo parece saber mais do que eu?
Silêncio. Esse silêncio era mais alto do que qualquer coisa que ele poderia ter dito. Ava sentiu algo dentro dela quebrar. Não alto. Não dramaticamente, apenas o suficiente para doer. Eu não preciso de perfeição, ela sussurrou. Eu só precisava que você fosse real comigo. Ethan a alcançou. Ah, espere. Ela se afastou. Eu não consigo ficar aqui. Não assim. A multidão se apertou mais. Olhos mais afiados agora. Vozes mais baixas. Alguém riu por perto muito alto. Alguém sussurrou um nome novamente. Ava se sentiu exposta, crua e subitamente tola. Ela virou e foi embora. Não correndo, não dramático, apenas saindo. Atrás dela, Ethan chamou seu nome uma vez. Urgente. Mas alguém o parou. Uma pergunta, uma mão em seu braço, um momento que ele não podia ignorar. E aquele momento foi tudo o que precisou. Ava se moveu em direção à borda mais escura da vinha. As luzes rareando, a música desvanecendo, seu coração batia forte a cada passo. Ela já conhecia esse sentimento, aquele onde a esperança sobe muito rápido e cai ainda mais rápido. Por que eu acreditei que isso poderia ser diferente? Ela sussurrou para si mesma. Passos soaram atrás dela. Ela virou-se meio esperando, meio temendo isso. Era Amber. O rosto de sua irmã estava pálido, sua perfeita compostura desaparecida. Amber disse suavemente: precisamos conversar. Agora não, Ava respondeu. Por favor. Amber se aproximou, sua voz tremendo. Eu fiz algo. Ava congelou. O que você fez? Amber engoliu em seco, lágrimas se formando. Eu comecei os rumores. Eu pensei que não era nada. Eu não sabia que se espalharia. O mundo inclinou. Ava olhou para ela, incapaz de respirar. Você fez isso. Amber assentiu, chorando agora. Eu estava com ciúmes. Eu estava assustada. Eu não quis que isso a machucasse. Me machucar? Ava riu uma vez, quebrada. Você me fez duvidar da única pessoa que me fez sentir vista. Ela deu um passo para trás. Eu confiei em você, ela disse. E agora eu não sei em quem acreditar. Amber a alcançou. Ava se afastou. Em algum lugar atrás deles, Ethan estava procurando por ela. Ela podia sentir, mas ela não podia voltar. Ainda não. Porque estando ali no escuro entre videiras e lanternas, com traição de um lado e silêncio do outro, Ava percebeu algo devastador. Ser invisível havia machucado. Mas ser vista e então abandonada no meio disso machucou mais. E naquele momento, sozinha e tremendo, Ava não tinha ideia de que outra pessoa estava observando e esperando. Chegou com silêncio. O tipo que pressiona contra os ouvidos e faz o batimento cardíaco mais alto que o pensamento. Ava se afastou das luzes do pátio, seus passos irregulares. Sua respiração rasa. A vinha se estendia ao redor dela, escuras e infinitas fileiras de videiras, balançando suavemente como se nada estivesse errado. Ela envolveu seu braço em si mesma novamente, um velho hábito que ela odiava, mas não conseguia parar. Seus pensamentos emaranhados. Ethan, Amber, os rumores, o homem chamado Marcos. Ela disse a si mesma que só precisava de ar, apenas um momento. Então ela voltaria, faria perguntas, exigiria respostas. Mas a cada passo, a música desvanecia-se ainda mais, até que tudo o que ela podia ouvir era cascalho sob seus sapatos e o sangue correndo em seus ouvidos. Você não deveria estar sozinha. A voz veio de trás dela, suave, muito calma. Ava congelou. Seu corpo reagiu antes de sua mente, todo instinto gritando perigo. Ela virou-se lentamente. O homem de antes saiu de entre as videiras. Marcos, seu sorriso educado, quase gentil. Eu não quis assustá-la, ele disse. Seu pulso disparou. Fique para trás, ela sussurrou. Marcos levantou as mãos em falsa rendição. Calma, eu não estou aqui para machucá-la. Ava não acreditou nele, nem por um segundo.
Por que você está me seguindo? Ele inclinou a cabeça, estudando-a como algo frágil e interessante. Porque você importa, ele disse, e isso a torna importante. As palavras enviaram gelo por suas veias. Importante para quem? Para Ethan. O nome caiu como um golpe. A balançou a cabeça, dando um passo para trás. Deixe-me em paz. Marcos suspirou como se desapontado. Você realmente não tem ideia de quem ele é. Não tem? Ela não respondeu. Essa resposta foi o suficiente. Marcos deu um passo lento para frente. Ele construiu seu mundo no medo. Ele arruinou pessoas, encerrou vidas, e você pensa que ele a escolheu porque você é especial. Ava sentiu lágrimas arderem. Pare. Marcos inclinou-se mais perto, sua voz baixando. Ele a escolheu porque você é suave, porque você o faz sentir humano. E homens como ele não podem se dar a esse luxo. Medo envolveu seu peito como arame. Antes que ela pudesse se mover, outra forma saiu de trás dela. Larve silenciosa, bloqueando o caminho de volta. Ava girou o coração batendo forte. Não. A voz de Marcos endureceu. Traga-a! Pânico explodiu. Ava gritou, sua voz rasgando a noite. Ela lutou, chutou, torceu. Mãos a agarraram, fortes, impiedosas. Ela foi arrastada para trás, seus sapatos, arrastando no chão. Seus gritos rasgaram o ar. Em algum lugar distante, ela ouviu seu próprio nome gritado. Ethan! Mas o som foi engolido pela distância. Ela foi jogada em uma van. Escuro, frio. A porta bateu. Metal gritou. Ava soluçou, lutando contra o aperto em seus pulsos, seu coração batendo tão forte que ela pensou que iria explodir. Marcos inclinou-se pela porta aberta. Isso não é sobre você, ele disse calmamente. Isso é sobre o que você significa para ele. A porta deslizou e fechou. Escuridão a engoliu. No mesmo momento, Ethan ouviu o grito. Seu corpo reagiu antes do pensamento, antes da razão. Ele correu passando por convidados, passando por Amber, passando por rostos chocados. Ele viu a Vanna assim que ela arrancou do estacionamento de cascalho. Seu rosto, aterrorizado, pressionado contra a janela. Seus olhos se encontraram por um único segundo estilhaçante. A Ethan perseguiu até seus pulmões queimarem, até o som do motor desaparecer na noite. Ele caiu de joelhos no cascalho, mãos tremendo. Algo cintilou perto de seu pé. Um colar. Dela. Ethan fechou o punho em torno dele. O homem que ele tentava não ser. O homem que ele enterrou. O homem que ele temia subiu dentro dele. E desta vez ele não o segurou. Ethan dirigiu com instinto, não razão. A estrada entre as videiras borrou sob os faróis. Suas mãos estavam firmes, mas seu peito queimava. Cada segundo importava. Cada curva errada podia entrar. Ele sabia que Marcos conhecia os lugares que ele escolheria. Velhos edifícios de armazenamento esquecidos pelo mundo. Lugares onde gritos não viajavam. As luzes da van apareceram à frente, então desapareceram atrás de uma curva. Ethan seguiu sem desacelerar. Ele não ligou para ninguém. Ele não pediu ajuda. Esta era sua responsabilidade, seu fracasso, sua linha a cruzar. O armazém surgiu da escuridão como uma cicatriz. Portas enferrujadas meio abertas. Uma luz piscando. Ethan parou bruscamente e saiu. O ar da noite estava afiado, vivo. Dentro, ele podia ouvir movimento. Um som abafado. Uma voz que ele reconheceria em qualquer lugar. Há algo dentro dele silenciou. Não calmo, focado, ele entrou sem hesitação. A porta se abrindo violentamente contra a parede. O cheiro de óleo e poeira preencheu o espaço. Sombras se estenderam pelo concreto. Ava estava no chão, mãos amarradas, vestido rasgado. Seu rosto manchado de lágrimas. Viva. Ethan, fôlego pela primeira vez. Marcos estava entre eles, segurando uma barra de metal. Seu sorriso torto, satisfeito.
Você veio rápido, ele disse. Ethan não respondeu. Afaste-se dela. Marcus riu. Ainda interpretando o Salvador. Você me ensinou isso. Lembra? Ethan se moveu. A barra balançou. Ethan se esquivou e fechou a distância. Seu punho conectou. Osso estalou. Marcus cambaleou para trás. Balançou novamente. Errou. Ethan não lutou descontroladamente. Ele lutou como alguém que já havia feito isso antes. Eficiente, preciso. Eles colidiram contra caixotes, madeira estilhaçada. Metal soou, Marcos ofegou por ar, raiva piscando em seu rosto. Ela o torna fraco. Ele cuspiu. Ethan o agarrou pelo colarinho e o jogou no chão. Você tocou o que não era seu. Marcos riu sangue em seus dentes. Você sempre escolhe a misericórdia. É por isso que você perde. Ethan pausou. Apenas tempo suficiente. Então ele golpeou novamente. Uma vez, duas vezes. Marcos ficou imóvel. Ethan virou-se imediatamente, caindo de joelhos ao lado de Ava. Ah, ele disse suavemente. Seus olhos se abriram, o medo ainda lá, mas viva. Ethan. Suas mãos tremeram enquanto ele cortava as amarras. Quando elas caíram, ela desabou nele. Ele a segurou firmemente, cuidadosamente, como se ela pudesse desaparecer. Eu estou aqui, ele sussurrou, olhos ele não soltando. Seu corpo tremeu contra o dele, sua respiração irregular. Você veio, ela disse. Sempre. Sereias soaram na distância. Alguém havia ouvido. Alguém havia ligado. Ethan não se moveu até que estivessem perto, até que ele soube que ela estava segura. Quando ele finalmente a levantou, embalando-a contra seu peito. O peso parecia sagrado. Fora, a noite esperava, fria e quieta. Ava olhou para ele, olhos arregalados, procurando. Por que ele disse que você esconde coisas? Ela sussurrou. Ethan parou. Porque eu estava com medo, ele disse. Medo de que você visse todo eu e fosse embora. Ela balançou a cabeça fracamente. Eu teria ficado. Ele fechou os olhos. Eu sei disso agora. As sirenes banharam a vinha em luz vermelha. Mas Ethan viu apenas ela. A mulher que havia se tornado sua fraqueza e sua razão. O homem que ele tentou não ser havia retornado. Mas desta vez, ele não estava envergonhado, porque tudo o que ele havia feito, tudo o que ele era capaz, o levou de volta até ela. Meses se passaram como respirações lentas de cura. O tipo que não afasta balme, dor, mas ensina o corpo a viver em torno dela. Ava não mais se assustava com cada sombra. Ela não mais se encolhia quando os quartos ficavam barulhentos. As cicatrizes permaneceram, mas elas não mais definiam seus movimentos. Ethan mudou, também. Não suavizando seu poder, mas escolhendo onde colocá-lo. O mundo que ele governava não desapareceu. Simplesmente parou de alcançá-la. Ela aprendeu a verdade em pedaços. Não forçada, não escondida, mas oferecida. E ela o escolheu de qualquer maneira. O casamento voltou à mesma vinha, mas tudo parecia diferente. Menor, intencional, honesto, sem sussurros desta vez. Sem pena, sem medo. Apenas pessoas que sabiam por que estavam lá. Ava estava de pé sob um arco de flores brancas, usando um vestido que ela mesma desenhou. Uma manga fluida, o outro lado aberto, não escondido, sem desculpas. Seu braço protético pegou a luz gravado com videiras e símbolos silenciosos de força. Não para disfarçá-la, mas para honrá-la. Amber estava ao lado dela, não mais competindo, não mais brilhando sozinha. Ela segurou a mão de Ava e sussurrou, eu te vejo agora. A sorriu, eu sei. Ethan esperou no final do corredor. Ainda poderoso, ainda perigoso, mas diferente. Ele não governou este momento. Ele se rendeu a ele. Quando Ava caminhou em direção a ele, ela não hesitou.
Seus passos firmes, seu olhar inabalável. Desta vez o mundo se moveu de lado voluntariamente. Ethan pegou sua mão, sua respiração engatando. Você mudou tudo, ele disse baixinho. Ava respondeu sem medo. Você também. Seus votos foram simples. Cruz. Verdadeiros. Ele prometeu lealdade sem posse, proteção sem controle, amor sem condição. Ela prometeu coragem, verdade e uma vida vivida plenamente sem encolher-se. Quando eles se beijaram, não foi dramático. Foi certo. Aplausos subiram como uma bênção. Mais tarde, enquanto o sol baixava e as luzes aqueciam a vinha, Ava inclinou-se para ele, observando o céu suavizar. Você se arrepende alguma vez? Ela perguntou. Ethan traçou as linhas em seu braço gentilmente. Todos os dias, ele disse. Então ele sorriu. Porque arrependimento significa que eu escolhi algo real. Ava descansou a cabeça contra o peito dele. Uma vez eu pensei que era invisível, ela sussurrou. Ele beijou seu cabelo. Você nunca foi invisível. O mundo simplesmente não estava pronto. Música tocou. Copos levantados. Risadas ecoaram. Mas Ava sabia a verdade. Ela não havia sido salva. Ela havia sido vista. E o homem que governava as sombras havia deposto seu poder voluntariamente, não a seus pés, mas ao lado dela para o resto da eternidade.